Olá, povo de Deus! Estamos começando mais uma live, segundo aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. O apóstolo Paulo ensinando à igreja de Corinto a virtude da generosidade, usando de referência as igrejas da Macedônia e o próprio Senhor Jesus Cristo como modelo de virtude, de generosidade. Nós temos explicado o que é generosidade. Uma pessoa generosa é aquela que abre o seu coração para a necessidade do outro. É aquela que abraça o outro, que procura conhecer aquilo que o outro de fato precisa, de quanto ele precisa, e aporta o recurso necessário para levantar o outro da sua condição de dificuldade. Então, o generoso, ele tem conhecimento de causa daquilo que ele faz. No entanto, o generoso ele faz com bastante equilíbrio. Ele não dá de mais, mas também não dá de menos. Se ele desse de menos, ele seria um avarento. Se ele desse de mais, ele seria um esbanjador. Mas ele sabe a medida que ele tem que dar e a medida que ele deve dar. Nós estamos na 18ª live dessa série, segundo aos Coríntios, capítulo 8 e 9, a generosidade, a virtude sendo ensinada às igrejas de Corinto, a igreja de Corinto, e nós estamos agora no capítulo 8, verso 14 e o verso 15. Lembrando que nós estamos fazendo uma aplicação expositiva da palavra de Deus para aprofundarmos o conhecimento na realidade em que Paulo estava ministrando esta palavra, para que nós possamos aprender através da igreja de Corinto e de todos os exemplos da Bíblia que nos dão suporte a esse aprendizado, como podemos desenvolver a virtude da generosidade. Nós estamos então em 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 14 e 15. Diz assim: suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. Note uma coisa: quando nós olhamos a palavra de Deus, nós olhamos o governo divino, nós olhamos a maneira como Deus distribui a riqueza no planeta Terra, nós observamos que há muita desigualdade, porque encontramos pessoas ricas muito ricas, pessoas pobres muito pobres. Nós estamos estudando a condição das igrejas da Macedônia, que no relato de Paulo era uma igreja que vivia em profunda pobreza. Nós encontramos a igreja de Jerusalém, que também vivia em profunda pobreza. No entanto, a igreja de Corinto ela tinha uma melhor qualidade de vida. Por outro lado, nós percebemos que, comparando a pobreza das igrejas da Macedônia com a pobreza da igreja de Corinto, de Jerusalém, as igrejas da Macedônia perceberam nessa comparação que o que eles tinham era uma riqueza. Tanto é verdade que eles levantaram uma oferta para a igreja de Jerusalém. Então eles entenderam nessa comparação que eles tinham algo para dar. E é isso que faz o coração generoso. Ele valoriza aquilo que ele tem. Geralmente, quando Jesus começa um milagre, como é o caso da multiplicação dos pães, ou daquela viúva que vai até Eliseu e fala que tem uma grande dívida, quando Jesus começa um milagre, a primeira pergunta que ele faz é: o que é que você tem? O milagre de Deus começa a partir daquilo que nós temos. E era assim, seja com as igrejas, a igreja de Corinto, seja com as igrejas da Macedônia. Comece com o que tem. E Paulo fala que nesse começar com o que tem, nós vemos diferentes níveis de riquezas e de prosperidade entre diferentes igrejas. Paulo diz o seguinte: Deus fornece a riqueza de forma desproporcional, porque ele quer que aquele que tem muito aprenda a desenvolver
o dom da generosidade com aquele que tem pouco. Por quê? Jesus veio como modelo. E ele veio como sendo a luz dos homens. Se nós não tivéssemos a queda, se Adão não tivesse feito a escolha de comer do fruto proibido, tudo estaria em equilíbrio no planeta Terra. Quando nós estudamos as profecias do milênio, nós conseguimos ver que no milênio haverá tudo em abundância. O menor viverá anos, poderá viver 1000 anos, muito mais do que 1000. Na verdade, o milênio vai durar 1000 anos. Mas a Bíblia diz que aquele que morrer com 100 anos morrerá muito jovem. Dizendo, nesse sentido, de que o governo de Jesus Cristo é um governo de equidade, é um governo de justiça, e a justiça vai reinar na terra quando Jesus estiver reinando. Enquanto Jesus não reinar na terra, nós vamos ver a injustiça convivendo com a justiça. Como é que a injustiça pode conviver com a justiça? Nós vemos pessoas ricas, muito ricas, pessoas pobres, muito pobres. Mas nós vemos ricos com coração endurecido. Eles não dividem a sua riqueza com nada. Eles acumulam para si, vivem cada vez mais e melhor para si, e não se importam com os outros. Ricos, muito ricos, cada vez mais ricos. Isso é uma injustiça. E pobres, muito pobres, cada vez mais pobres. Quando usamos a expressão pobres, nós estamos falando daquele que não consegue, por meio do seu próprio esforço, suprir a sua necessidade e precisa de alguém maior do que ele para fazer isso. Quem é que é alguém maior do que todos? Deus é acima de todos. Quem é que estava sentado ao lado de Deus? Jesus estava acima de todos. Qual foi a escolha que Jesus fez? Esvaziar da sua divindade e descer à terra como pobre. Ele se fez pobre. Foi uma atitude de consciência dele. Mas por que Jesus se fez pobre? Porque ele continua tendo um pai muito rico. E qual é a proposta de vida de Jesus e o estilo de vida de Jesus? Ele, sendo pobre, está na dependência do seu pai rico, e o seu pai rico supre as suas necessidades durante todo o período que ele está no planeta. Tanto é que antes de Jesus assumir o ministério, ele era carpinteiro. Ele trabalhava na mesma profissão que ele aprendeu do seu pai, que também era carpinteiro. Então o que nós vemos aqui é que Deus coloca alguém com capacidade, com condição de trabalho, e dependendo das condições de vida dele, uma hora ele supre o seu próprio recurso, como era o caso de Jesus quando ele era carpinteiro, ou outra hora ele tem que viver do recurso dos outros, como era o caso de Jesus, que dependia das mulheres que com os seus bens sustentavam o seu ministério. O fato é que Jesus se fez pobre, mas ele tinha essa comunhão com Deus, essa intercessão com Deus, então ele recebia da parte de Deus e entregava aos homens. É o caso, por exemplo, da multiplicação dos pães. Jesus não tinha pães com ele, nem peixe. Jesus pergunta, será que alguém tem alguma coisa aqui? Aparece um menininho com 5 pães, 2 peixes, entrega na mão de Jesus. O que Jesus faz? Na medida em que ele tem os pães e os peixes na sua mão, ele está rico. Ele tem aquilo na mão. Mas ele põe aquilo diante do Pai, entrega de volta para os seus discípulos, e os seus discípulos distribuem, e ele fica de novo com nada. Jesus é o perfeito canal de bênção. Recebe do Pai e entrega a quem necessitar. Por isso que Paulo fala que a oferta, ela tem esse jogo. Muitas vezes alguém está vivendo muito bem, com um coração generoso, ele supre quem está padecendo necessidade. Uma hora isso pode inverter, ele pode precisar de ajuda, e quem estava precisando de ajuda agora está numa condição de dar, e ele pode suprir aquilo. Então Deus usa estes indivíduos em posições diferentes para que entre eles haja igualdade. Isso é uma expressão de amor. Por isso que quando as igrejas da Macedônia perceberam as necessidades da igreja de Jerusalém, eles viram na assistência aos santos uma oportunidade de manifestar o amor que eles tinham pela causa de Deus. E vamos voltar de novo à questão da viúva pobre. Nós temos dado o exemplo
que aquela viúva que chega ao profeta Eliseu e diz que tem uma grande dívida, e o cobrador está na porta da sua casa, e que se ela não paga aquela dívida, ela vai ter que entregar os seus 2 filhos como escravo, Eliseu disse para ela: o que eu posso fazer? Eu não tenho nada também. Ele não tinha. Ele pergunta para ela: o que é que você tem? E aqui começa o milagre da transformação da vida daquela mulher. O fato é que aquela mulher, ela descobriu que ela tinha uma pequena quantidade de azeite. Era o estoque dela. Provavelmente, a gente não sabe por causa de que o seu marido contraiu a dívida. Ela não devia ter uma casa própria, porque se ela tivesse uma casa própria, ela diria: eu vou vender o meu patrimônio, que é minha casa, e pago a minha dívida. Como ela não disse isso, é provável que a dívida que o seu esposo foi contraindo ao longo dos anos era para a manutenção da casa, de forma que aquilo que foi adquirido mediante o empréstimo foi consumido. Então ela ficou com o empréstimo e foi consumido tudo que ela tinha. Seja bem-vinda, Vanessa, muito bom ter você aqui. E ela foi consumindo tudo que ela tinha. O que faz Eliseu? Eliseu diz a ela: o que você tem? Ela diz: azeite. Note que o marido dela tinha contraído um empréstimo. Ela pede azeite, ela tem azeite. Qual é a orientação do profeta? Faça novos empréstimos. Aumente a tua capacidade de produção. Então ela vai nas casas vizinhas e pede emprestado vasos, não poucos, e ela enche a sua casa de vasos, e o profeta tinha orientado ela que quando tivesse com todos os vasos prontos dentro da sua casa, ela fecharia a porta, derramaria o azeite sobre os vasos. Ela não sabia o que ia acontecer. Ali está a bênção de Deus. A bênção de Deus trabalha com o nosso planejamento estratégico. Ele trabalha com a nossa visão. Ele trabalha com aquilo que nós temos. Ele trabalha com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas capacidades. Mas ele também realiza o milagre no meio de tudo isso. Então ela primeiro fez a parte dela, que era juntar os vasos. Ela já tinha o azeite, agora era despejar o azeite. Quando termina aquela cena, então vamos colocar isso em número para a gente entender o que nós estamos falando. Vamos imaginar que ela estivesse devendo 50 mil reais, e se ela não pagasse esses 50 mil reais, os seus filhos seriam levados cativos. Ela poderia ter uma casa de 50 mil reais, que seria a razão do empréstimo. Mas como ela não cita que ela tinha uma casa, ela não tinha essa casa. Então ela tinha 50 mil reais e foi tudo consumido no seu dia a dia. Ela ficou com a dívida de 50 mil reais. O fato é que quando ela multiplica o azeite, vamos supor que o azeite, a gente sabe que o azeite acabou chegando num valor muito maior do que a dívida que ela tinha para pagar. Porque o profeta disse: pega o azeite, vende, paga a tua dívida e viva do resto. Seja bem-vinda, Rita. Então vamos supor que ela conseguiu, na multiplicação do azeite, o equivalente a 100 mil reais em azeite. Entenda que ela não precisaria alcançar 100 mil reais em azeite no milagre. Se ela alcançasse, por exemplo, 70 mil reais de azeite, ela poderia vender com uma margem de lucro, e esses 30 mil de diferença para chegar no 100 seria o preço que ela estaria majorando no azeite, e ela estaria vendendo o azeite adquirindo esse valor. Vamos supor que ela fez um caixa de 100 mil. Ela paga a dívida, o caixa dela volta para 50 mil, porque ela pagou a dívida, e agora ela fica com 50 mil de azeite. Esses 50 mil de azeite se torna para ela o seu capital. Quando o profeta diz a essa viúva: vai, vende o que tem, paga a tua dívida e vive do resto, o que ele estava orientando aquela mulher é: seja uma vendedora de azeite, porque a única maneira de viver do resto é você transformar esse resto em um capital, criar o seu próprio negócio, gerar a sua própria renda, e a partir da sua renda você vai extrair a sua manutenção. Esta é a lógica que o profeta ensinou aquela mulher a se tornar uma empreendedora, uma empresária naquela época.
Então, vamos entender uma coisa. Nós estamos falando de oferta. E nós estamos falando de uma oferta em que Paulo dá a seguinte instrução. No primeiro dia da semana, separe uma oferta. E cada dia da semana, separe aquela oferta, segundo a tua prosperidade, para que quando eu chegar, eu tenha o que recolher para enviar à igreja de Jerusalém. Esta era a lógica de Paulo. Ora, se vai separar uma oferta toda semana, a uma das igrejas, a igreja de Tessalônica, Paulo dá o seguinte veredito: aquele que não trabalhe, não coma. Aquele que não trabalhe, não coma. Então Paulo, ele orientava os membros da sua igreja a empreender, a trabalhar. Paulo, ele próprio era um trabalhador, ele próprio era empresário de si mesmo, ele era fabricante de tendas. Quando ele não tinha recurso que vinha de algum lugar para o alimentar, ele, mediante fabricação de venda, ele mantinha a sua vida e dos seus obreiros, daqueles que estavam consigo no ministério. O que nós queremos evidenciar aqui? A palavra de Deus orienta que se você for dar uma oferta, você tem que dar dentro de uma certa perspectiva. A primeira perspectiva, você entrega a tua oferta baseada na renda que você tem. Uma pessoa que não trabalha, não tem como ter renda, não tem como dar uma oferta. Paulo diz, dê a oferta segundo a sua prosperidade. Significa, se você está trabalhando, você tem o teu ganha-pão, você pode reservar uma parte para você e entregar a outra parte a quem precisa. Então, a lógica da oferta é que ela é baseada em cima da renda e não do patrimônio. Nós sabemos que há casos na Bíblia que a pessoa entrega a oferta do seu patrimônio. Nós temos o caso de Barnabé, por exemplo. Barnabé vende uma herdade, pega o dinheiro, 100% da venda daquela herdade, e entrega tudo para os pés dos profetas, dos apóstolos. Agora note uma coisa, Barnabé tinha sido chamado para o ministério. Barnabé, ele vai se juntar a Paulo em Antioquia, e ele vai junto com Paulo na primeira viagem missionária, e parece que na segunda viagem missionária também, ele acompanha o apóstolo Paulo, até um determinado momento do percurso. O fato é que quando Barnabé assume que ele vai vender o seu patrimônio e entregar para os apóstolos, ele estava fazendo o que as igrejas da Macedônia fizeram, entregando primeiro a si mesmo para a obra do ministério e dizendo, a partir de agora eu vou viver do ministério, eu não preciso mais do meu patrimônio. Então ele entrega o seu patrimônio. Então note, ele não está matando a galinha dos ovos de ouro, vamos assim dizer. Ele está mudando de atividade. Igualzinho os discípulos que abandonaram a pesca para se tornar pescadores de homens. Então há uma mudança de atividade. A ênfase aqui, a oferta é em cima da tua renda. Ora, nós sabemos que o mundo é cíclico. Quem está rico hoje pode ficar pobre amanhã. Por exemplo, a pessoa, uma vez eu encontrei um agricultor, e era um agricultor de grande posse. A fazenda dele era grande, ele tinha que ganhar muito dinheiro na lavoura. Um dia ele me deu a seguinte conta, ele falou, César, a gente que é agricultor, de cada 5 anos, nós temos 2 boas colheitas e 3 má colheitas. As 2 boas colheitas pagam para nós as 3 colheitas que a gente perde. Então imagine você trabalhar 5 anos, 3 anos no prejuízo e 2 anos no lucro, no frigir dos ovos. Talvez o agricultor ganhe tanto quanto nós, proporcionalmente. Quando a gente vai trabalhar como salariado, por exemplo, o governo fica com 25% dos impostos, de imposto de renda. Depois a gente paga um monte de imposto, e vai pagando, e vai pagando. Depois paga INSS, paga um monte de coisa. No fritar dos ovos, de tudo aquilo que a gente ganha, o que sobra para nós é bem pouquinho.
Da mesma maneira, o agricultor, que sobra para ele é bem pouquinho. Só que como ele movimenta muito dinheiro, o bem pouquinho para ele é muito mais do que tudo que nós temos. Mas não é esse o caso. O que queremos colocar é que a coisa é cíclica. Uma hora ele pode ter uma boa colheita, outra hora ele pode praticamente quebrar. E se ele não tem empréstimo, ele nem toca mais uma lavoura. Então, há essa questão. E nesse ambiente favorável e desfavorável, de crise e não de crise, como é que nós devemos nos comportar? Primeiro, nós temos que entender que a nossa renda, que o nosso orçamento, que a nossa riqueza está sob o domínio do reino de Deus. Quando nós transformamos Mamon como nosso Deus, a nossa renda, o nosso dinheiro, o nosso futuro está sob o domínio de Mamon. Como é que sabemos que estamos sob o domínio de Mamon? Quando a ansiedade e a preocupação cobram o seu preço. Quando nós vivemos ansiosos e preocupados, não estamos debaixo do reino divino. Estamos debaixo do governo desse mundo. Então nós temos que entender essa dinâmica. Porque a maneira como nós enxergamos a nossa renda é a maneira como nós vamos nos enxergar se somos generosos ou não. Porque aquele que é generoso, ele sabe que a sua renda sempre tem algo que ele pode diminuir para liberar um recurso para dar a outro que precisa mais do que ele. Então, a pessoa que é generosa, ela tem uma maneira diferente de enxergar o seu orçamento. E ela age diferente a partir dessa visão que ela está tendo do seu próprio orçamento. É assim que o apóstolo Paulo ensina. Ora, quando Jesus encontra aquele jovem rico, e o jovem rico fala, o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? Jesus disse assim, vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, depois me segue. A Bíblia diz que aquele jovem foi embora, porque ele tinha muito patrimônio. Nós não sabemos exatamente por que Jesus exigiu que aquele jovem vendesse tudo. Mas provavelmente Jesus também estava chamando aquele jovem para o ministério. Da mesma maneira em que ele chamou Barnabé para o ministério, e Barnabé vendeu tudo que ele tinha, pôs aos pés dos apóstolos, e passou a viver dependendo daquilo que o ministério proporcionava para ele. Paulo vivia do ministério. E quando ele não recebia de alguma igreja, e as igrejas da Macedônia eram uma das igrejas que mais contribuía com o seu ministério, quando ele não vivia do sustento do povo de Deus que ele havia alcançado para o reino de Deus, ele não tinha problema. Ele era fabricante de tenda, então ele começava a fabricar tenda, fazia tenda de dia e fazia o ministério de noite, assim ele tocava a vida. Então, quer Paulo vivesse na dependência dos outros, quer vivesse na sua própria dependência, Paulo estava confiando na provisão de Deus, ele estava tranquilo na provisão de Deus. Agora, o que nós temos que entender? Quando aquele jovem rico não entrega a sua riqueza, Jesus diz assim, é mais fácil passar um camelo na agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí os discípulos ficam preocupados. Então quem vai ser salvo se for assim? Porque todo mundo precisa de algum grau de riqueza. Jesus responde que para os homens isso é impossível, mas para Deus é possível. E em Mateus capítulo 17, ele falando da pequena fé, ele fala, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiver fé como um grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Então, quando nós começamos a desenvolver a virtude da generosidade, olhando para o povo de Deus e enxergando uma oportunidade para dar os nossos bens à necessidade do povo de Deus que passa por alguma necessidade, nós começamos a entrar nos impossíveis de Deus. Nós começamos a entrar dentro do reino de Deus. Nós estamos colocando a nossa vida financeira na perspectiva divina. E quando colocamos tudo na perspectiva divina, Deus pode mudar a nossa sorte. Por quê?
Porque o coração generoso toda semana tem que levantar uma oferta. Para ele levantar toda oferta, ele tem que ter uma renda toda semana. Para ele ter uma renda toda semana, ele tem que estar empregado ou ele é empregador. Para ele estar empregado e ele ser empregador, ele tem que ter uma visão para administrar bem os seus recursos. E aí vai a dinâmica. Agora, note o seguinte. E aqui vem a dificuldade. Existe um momento que nós podemos ser generosos. Nós temos como dar. Mas existe um momento que nós precisamos de ajuda. Gênesis 41 fala da visão que José interpretou do sonho do rei. E ele disse: 7 vacas boas serão 7 anos. E 7 espigas boas também serão 7 anos. O sonho é um só. 7 vagas magras e feias, que subiu após as primeiras, serão 7 anos. Bem como as 7 espigas, mirradas e sentadas no vento oriental, serão 7 anos de fome. José está dizendo o seguinte para o rei: Rei, vai vir 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome. Se prepare na prosperidade para se sustentar na fome. Ok? O rei diz: ninguém tem melhor conselho do que esse senão José. José, você vai ser o meu mordomo, primeiro-ministro. Você vai administrar a situação. José, sabiamente, durante 7 anos, ele juntou riquezas, ok? Então José, durante 7 anos, juntou riquezas. Então aqui está José com a riqueza lá no seu celeiro. A riqueza de José está no celeiro dele. O povo começa a passar fome. O povo da onde? Do Egito. Está passando fome. José está com toda a comida aqui. O povo passa fome. Quem é rico? José. Quem é pobre? O povo. O que José faz? Generosamente, ele entrega do recurso que ele tem para o povo. Não é bem generoso, né? Por quê? Ele não foi generoso. Por quê? Porque ele fez um negócio. O que você tem para comprar a comida? Aí no final dos 7 anos, o povo só tinha sua terra. Ele falou: então passa aqui a tua terra e está aqui a tua comida. Resultado: quando termina o período de 7 anos de fome, todo o povo do Egito é escravo de José, por consequência, escravo de Faraó. Essa é a situação final da crise. Todo o povo subjugado. Se nós olharmos a situação que nós estamos vivendo, nós estamos caminhando rapidamente para uma situação como esta. Por quê? A pandemia está fechando os empreendimentos. Os empreendimentos, porque estão sendo fechados, estão despedindo as pessoas trabalhadoras. As pessoas trabalhadoras desempregadas não estão encontrando novos empregos. Então, se não fosse o governo, mediante a cesta básica dele, alimentar esse povo, nós já teríamos o caos social instalado no Brasil e assim de resto no mundo inteiro. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muito bom ter você aqui comigo nessa live. Então veja bem a situação. Assim como no Egito, José ficou posse de toda a riqueza. Assim também está acontecendo na pandemia. Quem tem dinheiro está comprando cada vez mais o patrimônio, empresas, está ficando cada vez mais ricos. Os homens mais ricos do mundo já ganharam muito dinheiro nessa crise, mas é da lógica do mercado. Ele tem dinheiro, ele vai lá e compra. José tinha dinheiro, o povo tinha terra, mas o povo não tinha o que comer, precisava de comida. José falava: ó, dá para cá a tua terra e você vai ser meu escravo agora e eu te dou entrega comida. A mesma coisa acontece conosco. O banco fala assim: ó, cara, dá meu patrimônio, assina um aval aqui, vai passando teu patrimônio para mim e eu vou te entregando dinheiro. E a gente entrega dinheiro para o banco e fica cada vez mais endividado. Se a gente não fica endividado com o banco, o governo fala: olha, você está trabalhando, dá imposto para mim, imposto. A gente tem que trabalhar 8 meses só para pagar imposto. Então a nossa vida não é muito diferente da vida do tempo de José, em que há esse ciclo. E nós estamos passando por uma crise. Por outro lado, quando Paulo ensina a igreja de Corinto a ser generoso, esta lição é uma lição para os dias de hoje, porque nós vamos encontrar crente muito rico e crente muito pobre. E esses crentes muito pobres
pobres estão esperando a assistência dos crentes muito ricos. E Deus, na sua lógica, na sua economia, Deus já fez desse modo para que as pessoas desenvolvam o dom da virtude da misericórdia e o outro da humildade. Eu tenho que ser humilde para receber de quem pode dar, e quem pode dar tem que ser generoso o suficiente para suprir quem está passando necessidade. Agora, veja como as coisas são. Quando o apóstolo Paulo, aliás, quando José está com toda a sua riqueza, e ele fazendo do povo do Egito o povo inteiro escravo dele, chega os seus irmãos, aí ele muda de atitude. Com o povo escravo, com o povo passando necessidade, ele faz o povo escravo dele, o povo do Egito. Mas quando os seus irmãos chegam, ele se torna generoso. E aí, na sua generosidade, ele tira do que ele tinha e entrega para os seus irmãos. E aí, note bem, ele entrega para os seus irmãos a melhor propriedade, para que naquela propriedade os seus irmãos pudessem extrair a melhor renda. Os seus irmãos apacentavam ovelhas, então ele entregou a terra, porque os egípcios, eles não gostavam, eles tinham preconceito para com quem criava ovelhas. Então José aproveitou para colocar os seus irmãos longe da vista dos egípcios. Agora note, Deus faz o mesmo. Há uma crise no mundo inteiro. E Deus tem homens de Deus cheios de dinheiro. E homens de Deus padecendo necessidade. Mas Deus já fez provisão. Basta que aquele que tem recurso abra o seu coração em prol daquele que está padecendo necessidade. Assim, na casa de Deus, todos serão supridos por igual. E eles não vão precisar do auxílio do governo. E aí o povo que está em volta vão dizer, olha como eles se amam, porque eles cuidam um dos outros. Por isso que o apóstolo Paulo diz, aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, no sentido mais amplo, da família de Deus, negou a fé e é pior do que infiel. Por quê? Porque ele, sendo rico, muito rico, e não sendo generoso para com os seus irmãos, ele está endurecendo o seu coração. E ele se tornou como um infiel. Porque o homem do mundo, ele tem um coração de pedra, mas aquele que nasceu de novo tem um coração de carne. Um coração que ele tem condição de fazer ofertas generosas. É por isso que nós encontramos nas igrejas da Macedônia o seguinte: no meio de muita prova de tribulação, manifestar a abundância de alegria, e na profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Olha que contraste. Uma igreja extremamente pobre é capaz de tirar uma oferta para entregar a uma igreja mais pobre do que ela. Paulo com isso está mostrando que quando você se sente extremamente pobre, é porque você está olhando só para você. Mas quando você olha para a necessidade do outro, você descobre que tem riqueza que dá para ser compartilhada. Muda a sua noção de riqueza, muda a sua noção do seu rendimento, do seu orçamento e da maneira como você faz. É por isso que nós encontramos Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, 1 e 2, dizendo o seguinte: lembra que nós temos crise. Nós estamos passando por uma crise muito severa. Qual é a igreja, principalmente a igreja do Brasil, vamos assim dizer, nós estamos no Brasil, vamos falar da igreja brasileira. A igreja brasileira, a igreja institucional brasileira, parte da seguinte lógica: os líderes das igrejas, os pastores das igrejas institucionais, e aqui eu estou dizendo não todos, o que fazem esse tipo de prática. Então vocês vão saber quem são, porque eu vou dizer qual é a prática e vocês identificam quem faz isso. Esses pastores dizem o seguinte: nós somos cidadão do reino de Deus, mas somos cidadão brasileiro. Se nós somos cidadão brasileiro,
nós temos que usar a nossa influência política. E por que nós temos que usar a nossa influência política? Nós temos que constituir o nosso partido político. E nós temos que fazer os membros da nossa igreja se tornarem vereadores, prefeitos, governadores e presidente. E nós temos que dominar o campo da política. Nós temos que fazer isso, porque se não fizermos isso, o mundo se volta contra nós. Agora, aonde no Novo Testamento a Bíblia ensina que quando Jesus veio, o povo da igreja primitiva se levantou contra o Império Romano e tentou se politizar contra o Império Romano e tentou derrubar aqueles homens ímpios que estavam lá, de forma alguma. Paulo foi preso e ele ficou sob a guarda romana, mas ele pregava o evangelho lá dentro. E muitos da guarda romana se converteram. Então, quando o Império Romano, se ele caiu, ou vamos dizer, se ele caiu na graça do povo, se ele mudou a maneira de governar, é porque alguns se converteram, e converter ele muda a visão de mundo, e mudando a visão de mundo, muda a visão de governo. Mas qual é a instrução do Novo Testamento de como viver, não depender desses ciclos econômicos e termos governantes sábios? Paulo dá essa instrução em 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor de todos que acham investido de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se você quer um governo com justiça social, não tente ser governo. Igreja não tem esse papel. Se um membro da igreja quer ser político, que ele seja político, é um problema dele. Se ele é cidadão, que ele resolva lá. O papel da igreja é se colocar em oração, é se colocar em intercessão, é Deus. Entenda uma coisa, vamos imaginar que a gente ganha um presidente político, um presidente cristão. Olha só o que nós estamos falando. É que as pessoas não param para raciocinar. Imagine que o presidente, que Deus fala assim, a gente fala assim, para dar jeito no Brasil nós precisamos de um presidente crente. Ok. Aí chega um indivíduo lá, vamos chamar o indivíduo de Davi. Chega o Davi e fala assim, sabe o Davi da Bíblia? Eu sou igual o Davi da Bíblia. Eu tenho um coração de Deus igualzinho o Davi da Bíblia. Aí você olha para aquele cara que é o candidato a presidente e olha e pega a Bíblia e vai de Gênesis a Apocalipse e acompanha a vida daquele homem e fala, meu Deus, esse cara é o retrato de Davi, é o Davi da terra, ele é igual a Davi. Vamos fazer esse homem presidente do Brasil, porque ele é absolutamente cristão, maduro na Bíblia, lê a Bíblia todo ano, 10 vezes por ano, ele estuda, ele tem uma prática de oração, quando ele abre a janela dele, 3 vezes por dia ele está orando. Esse cara é o cara, ele é o homem para ser presidente, porque ele é, ok, no dia 1º de janeiro ele se tornou presidente. Ele precisa nomear no mínimo 10, mas ele pode chegar a 20 ministros de estados. E ele tem que ter uma clara evidência, porque ele tem que encontrar 20 ministros de estados crentes como ele. Aí os 20 ministros de estado foram nomeados por ele, tem que indicar 20 mil cargos abaixo deles, para o presidente assinar. Aí o presidente vai passar, ele está no 1º dia de janeiro, se ele passar um cargo por hora, ele consegue pensar 60 cargos. Ele olha o nome, durante 1 minuto ele fala com Deus, esse cara é crente ou não é? É, assina. Esse cara é crente ou não é? É, assina. Ele teria que orar, ele teria que nomear 60 pessoas por hora. Em 10 horas ele nomearia 600 pessoas. Em 10 dias ele nomearia 6.000 pessoas.
E ele não parou, ele só está olhando ali, 1 minuto e falando com Deus, para Deus apontar o nome. Ele teria que nomear 600 pessoas em 10 dias. 10 horas, 1 hora, 60 pessoas, 10 horas, 600 pessoas, 600 pessoas, 1 hora, 60, 600, 10 horas, 600 pessoas. 10 dias, 6.000 pessoas. Ele tem que chegar a 20.000. 6 e 6, 12, 12, 24. Ele teria que passar 10, 20, 30, 40 dias olhando o nome durante 1 minuto para saber se ele escolheu alguém com o coração de Deus que não vai roubar, que é um governo perfeito. Nós estamos pedindo uma coisa impossível. E pode colocar crente senador, pode colocar deputado senador. Ele vai ser 1 em 500. E ele tem que convencer 500 para votar junto com ele. Então, quando a gente fala que nós temos que eleger gente cristã para governar na nação, para ter dias de piedade, dias de vida tranquila e mansa, nós não sabemos o que estamos falando. Nós estamos pedindo uma impossibilidade. E Paulo sabia disso. Ele vai falar: vocês querem fazer o quê? Derrubar César, tiraram dali, pôr outro lá, mexeram aqui, manipularam outro ali. Para! Quem governa o universo é Deus. Então fale com Deus, porque Ele já tirou o véu que impedia nós chegarmos na presença dEle. E Ele fala: então chega diante de Deus com súplica, com orações, com intercessões, com ações de graça. Aí o que nós vamos ver? Nós vamos ver no Brasil a chamada Marcha para Jesus. Aí você fica olhando para a Marcha para Jesus, um carro de som, todo mundo cantando e pulando. Não tem ninguém jejuando. Quando eles param, não tem ninguém clamando. Você não vê ninguém intercedendo, mas vê todo mundo metendo boca em todo mundo. E vai falar que isso é obra de Deus, que essa nação é brasileira, é uma nação cristã, e que Deus está fazendo uma grande obra nesse país. Que obra? A mesma obra que foi feito no deserto, no Israel e Samuel, no Samuel lá pelo capítulo 6, 7, quando o povo vai lutar contra os filisteus e eles perdem a batalha, e eles trazem a arca da aliança para o meio do arraial e fazem um carnaval, e o chão treme, e os fariseus ficam desesperados e agoniados e vão perder a guerra. O Deus deles desceu no arraial, porque eles estavam cantando, fazendo um carnaval, batendo no chão, a terra tremendo. Resultado, os fariseus disseram assim: vamos ser homem, enfrentar eles de frente. Enfrentaram, venceram a batalha, roubaram a arca da aliança. Israel ficou envergonhado. Os filhos do sacerdote morreram. A esposa do sacerdote, dos filhos do sacerdote, a nora, morre. O sacerdote cai, quebra a cabeça, morre também. E a arca vai para os filisteus. Achar que a obra de Deus pode ser feita dançando e pulando e saltando, e que isso vai fazer diferença no mundo ímpio como nós estamos, é não ter noção do que está escrito na palavra de Deus. Porque os homens de Deus não falariam para o povo ir na rua, porque se eles falam para o povo ir na rua, e porque eles indo na rua, eles vão fazer pressão, vão mostrar a força do povo de Deus, e vão fazer as obras das trevas recuar. Quem faz desse jeito não lê o Salmo 2. Porque o que diz o Salmo 2? O Salmo 2 vem e diz o seguinte. Vamos lá, Salmo 2. Vamos ver o que significa povo na rua para pressionar governo humano. É o Salmo de número 2. Diz assim: porque se enfurece os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos o seu laço, sacudamos de nós as suas algemas. Entenda uma coisa: todas as vezes que o povo vai na rua, quer seja a marcha para Jesus, quer seja o povo que não conhece Jesus, todas as vezes que o povo vai na rua para pressionar o governo humano, para o governo humano fazer uma lei que lhe favoreça, essa lei quebra os princípios divinos. É o que diz o Salmo. Porque no final o Senhor vai dar risada deles. E o Senhor zombará deles. Porque a gente vê governos brasileiros, governantes brasileiros de Estado,
que a gente fala assim, aqueles homens são homens que deveriam estar governando a nossa nação, e quando nós olhamos por debaixo do pano, nós vemos um monte de lei sendo criada contrário aos princípios divinos por esses mesmos homens que nós dizemos que são homens que deveriam estar nos governando. Então, quando Paulo fala de oferta, ele fala, se você é pobre, o que é pobre? Aquele que não tem nenhum recurso material. Se você é pobre, você pode enriquecer o outro. Aí você me pergunta, como é que o pobre pode enriquecer o outro? Se você tem dúvida disso, quando a Bíblia fala, bem-aventurados pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus, a palavra pobre é mendicância absoluta. Então quem é pobre de espírito, vamos assim dizer, sem um entendimento espiritual da coisa. O pobre de espírito é o mendigo que está no ponto no sinaleiro, batendo no vidro do teu carro pedindo dinheiro. Você abre o vidro e pergunta para ele, você é pobre? Ele vai, sou. Aonde você dorme? Debaixo da marquise. Aonde você come? Depende do sopão. Então aquele cara é pobre. Aí você vai falar, então se você é pobre, o reino de Deus é teu. Agora vamos comparar com o que a Bíblia diz do pobre. Jesus é rico, dono do universo, tudo foi feito por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Ele era o verbo, estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, mas o verbo não teve por usurpação ser igual a Deus, ele esvazia da sua divindade. E quando ele esvazia da sua divindade, ele se torna pobre. Pobre igual a quem? Pobre igualzinho o pobre que está no sinaleiro pedindo dinheiro. Aí você vai falar, César, você está comparando Jesus Cristo com o mendigo? Ué, são iguais. Vamos ver se não são iguais. O mendigo tem onde dormir? Não. Jesus tem onde dormir? Ele falou, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. São iguais. O filho, ele tem onde comer? Não. Ele depende do sopão. Jesus tem onde comer? Não. Ele depende da renda das mulheres que sustentavam o seu ministério. O mendigo conseguiria alimentar uma multidão? Não. Jesus consegue alimentar uma multidão? Também não. Por quê? Porque quando a multidão está passando fome, ele vira para os seus discípulos e diz assim, alguém tem pão aí para dar essa multidão? E aí aparece pães e peixe. Ele não tinha. Chega na mão dele. E quando chega na mão dele, aí nós vemos a diferença entre Jesus e o mendigo na esquina do sinaleiro. Jesus, ele se fez pobre, mas quando ele recebe os pães na sua mão, ele se tornou rico. Qual é a riqueza dele? Os pães que estão na sua mão. E é o pão. Ele se tornou rico, ele não tinha nada, agora ele tem alguma coisa, ele tem pão. Ele perguntou, tem alguma coisa aí? Tem, está aqui o pão. Mas Jesus, ele pegou o pão para quê? Para falar com Deus. Para agradecer a Deus. Ele não pegou o pão para ele comer. Ele pegou o pão para pôr na presença de Deus. E quando ele pôs o pão na presença de Deus, ele entregou o pão de volta aos seus discípulos que entregaram ao povo. E a bênção de Deus multiplicou aquele pão. Jesus ficou o tempo todo na dependência do Pai, cheio do Espírito Santo, fazendo essa obra. E você vai dizer, não, mas ele é o Filho de Deus, ele é filho de Deus, ele é Deus, ele é Deus. Mas ele não podia usar o seu poder, porque ele tinha que ser obediente na dependência até a morte e morte de cruz. Então o que ele faz? Ele entrega a sua riqueza. E aí hoje a gente pega uma mulher como aquela viúva que chega a Eliseu, e ela faz a mesma coisa. Jesus, o que é que você tem? Eu tenho azeite. E aí ele pega o azeite, e aí ela fecha o quarto, e o azeite multiplica, e agora ela tem condição de pagar a sua dívida e viver do resto. Ou seja, ela também teve condição. O caso que eu queria lembrar era a outra viúva, a viúva que sustentou o profeta Elias. O que você tem? Eu só tenho um pedaço de pão, vou comer e vai acabar. E eu vou morrer conjuntamente com meu filho. Ela disse, não, pega o pão, faz para mim, eu vou comer e você vai ver que esse pão vai multiplicar. Ela ficou pobre, porque quando ela entregou o pão para o profeta comer, ela passou a não ter mais nada. Ela falou, era o último pedaço que ela tinha, ela ia passar fome a partir dali. Mas quando ela volta para ver a sua despensa,
o pão se multiplica, se multiplica, se multiplica, porque o poder de Deus entrou. Essa é a diferença entre Jesus pobre e o mendigo pobre. O mendigo não sabe ir ao Pai, não tem intimidade com o Pai. Mas Jesus pobre, ele tem intimidade com o Pai, ele vive na dependência do Pai, e ele se torna um modelo para nós. Por isso que Paulo, ele vem, e nós estamos no momento político agora. O papel do cristão é ir lá, faz seu voto, escolhe o melhor possível, mas ele tem que ter consciência que não é o seu voto que está fazendo a diferença, é a sua intercessão que está fazendo a diferença. Porque é na sua intercessão que Deus vai mover homens, seja ímpios, seja não ímpios, como ele moveu Ciro para fazer a abertura das condicionantes para Israel, reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir Jerusalém. Então a Bíblia, Provérbios, Salomão diz que Deus inclina o coração do rei para o lado que ele quer. Então se ele quer inclinar o coração do rei para a lei de Deus, ele inclina. Se ele não quiser, ele não inclina. E o que a gente tem que fazer é mexer com quem tem poder. E quem tem poder para mudar a situação é o nosso Deus. Então não adianta ficar achando que nós indo na rua vamos mudar alguma coisa nesse país, porque quando nós mudamos mediante a força do nosso braço, o que na verdade estamos mudando é a manipulação do poder. E a manipulação do poder, ele sempre pode se voltar quem o manipula. Note que quando nós encontramos homens de Deus, eles têm outro foco. É o caso de Obadias. Obadias temia muito ao Senhor, porquanto Jezabel exterminava os profetas do Senhor. Obadia tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Quando Deus tira o povo do Egito, que estava passando fome, o seu povo, de Canaã, desculpe, passando fome em Canaã, ele fala, vai até o Egito. E quando ele encontra o seu irmão José, José generosamente oferece ajuda para os seus irmãos sem cobrar retorno. E quando eles ficam preocupados, porque Jacó morreu, de que José pudesse se voltar contra eles, por causa daquilo que eles fizeram contra José, José declara, Deus me mandou na frente, para que eu pudesse adquirir riqueza, a fim de poder alimentar vocês no dia da necessidade de vocês. É o que Deus fez com Obadias. Havia profetas sendo perseguidos, exterminados, mas Deus tinha Obadias, um homem que tinha posse, que tinha riqueza, que tinha condição. Porque alimentar todo dia 100 profetas com pão e água, ainda que seja só pão, ele tem que comprar farinha, ele tem que fazer o pão. Quantos pães ele precisa fazer para alimentar 100 homens? No mínimo 100 pães, mas é para alimentar o dia todo. Se os homens vão comer 3 vezes por dia, tem que fazer 300 pães todo dia. Como é que ele vai fazer 300 pães todo dia, transportar 300 pães todo dia e ainda fazer de uma maneira tal que os olhos dos traidores do reino, que os homens de Jezabel não viessem a tomar conhecimento da sua atitude e não viessem a prender Obadias? Então Deus faz dessas coisas. Por isso que Paulo, chamando a igreja de Corinto e ensinando generosidade para eles, eles tomam o exemplo de Jesus. E Jesus, por sua vez, ele faz referência a Mamon. E Mamon reina quando o indivíduo lança sobre si a sua ansiedade. Mas voltando aqui, o que Paulo está dizendo acerca da oferta? A oferta é dada por aquele que tem uma renda e mediante a sua renda ele pode suprir aquele que está padecendo necessidade. Aí vem a questão, como é que eu vou tirar a minha oferta? Paulo fala o seguinte, aliás, Paulo não, Jesus diz, Paulo fala, no primeiro dia de cada semana, cada um de vós põe a parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não se faça coleta quando eu for. Por que Paulo dá como critério o primeiro dia de cada semana para que ele tirasse a sua oferta? Naquela época não é como hoje. Hoje o nosso salário é uma vez por mês. O empreendedor,
A distribuição de lucro é pior ainda, porque às vezes é de 3 em 3 meses que ele distribui o lucro, ou às vezes uma vez por ano. Mas o empregado, ele tem a sua renda uma vez por mês. Se Paulo fosse dizer ao empregado, ele dizia: no primeiro dia de cada mês, põe à parte a tua oferta. Se ele fosse falar para o empreendedor, ele ia dizer: no período de distribuição do lucro, seja ele a cada 3 meses, seja ele uma vez por ano, tire à parte o que você vai dar de oferta. Como naquela época eles eram diaristas, eles recebiam praticamente por dia, Paulo fala: então, já que durante o dia você está trabalhando, acumule a tua riqueza adquirida ao longo dos dias, e no 7º dia, que é o 8º, que é o primeiro dia da semana, que é segunda-feira, você pega da tua prosperidade e tira a oferta. O fato é que Paulo está dando uma instrução. A oferta deve ser buscada no tempo presente. Quando Jesus disse: buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, ele está dizendo o quê? Não fique preocupado com o que você vai comer amanhã, com o que você vai beber amanhã, com o que você vai vestir amanhã. Olhe para o dia de hoje. Hoje Deus te deu uma riqueza. Tire uma parte que lhe é suficiente, pegue da outra parte e entregue àquele que tem maior necessidade. Então, com isso, a oferta deve ser extraída da tua riqueza no momento que você tem ela na tua mão. E ali você tem que tratar as suas prioridades, ou rever as suas prioridades. Porque se você vai tirar uma parte, a parte que vai lhe ficar tem que ser suficiente para dar conta do que você precisa. Se você tem uma dívida, você tem que primeiro pagar a sua dívida, como foi o caso da mulher viúva que chega ao profeta. Paga primeiro a tua dívida, depois vive do resto. Então ela tinha que resolver primeiro a sua dívida. Mas o fato é que a Bíblia nos dá critério de como devemos tratar as nossas economias. Isaías 55, verso 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o bom, e vos deleitarei com finos manjares. Observando o que ele fala aqui, e entendendo na dinâmica financeira, ele está falando: para de gastar dinheiro desperdiçando, pega esse dinheiro e investe. Com a renda desse dinheiro, você vai poder comer melhor. Então pare de querer consumir o teu sonho hoje. Prepara a tua poupança para adquirir o teu sonho amanhã. Deixa essa poupança multiplicar a sua renda. Viva somente daquilo que é necessário. Não contraia dívida para tentar antecipar os teus sonhos. E você vai perceber que você vai ter liberdade financeira para comer o que é bom e deleitar dos finos manjares. Mas se você hoje, na tua pobreza, aumentar o teu endividamento, você vai viver escravo da tua dívida. E se você vive escravo da tua dívida, você está vivendo escravo do supérfluo que você está adquirindo. Porque como você não tem uma mente centrada financeiramente, você não faz o teu patrimônio, você não constitui a tua renda, você não faz o teu investimento, também você não faz a tua oferta, a tua vida está em desequilíbrio financeiro, e nessa condição, ao invés de você ser rico, você é um pobre necessitado que está precisando que alguém chegue na tua vida com monitoria para ajudar você a administrar o teu patrimônio, mudar a tua sorte financeira. Então você vai ter uma renda e com essa renda você vai conseguir sustentar. É por isso que a Bíblia diz: com o divino poder, Deus nos doou todas as coisas que conduzem à vida e piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro 1,3. O que Deus está dizendo com isso é que nós devemos entender o que o profeta informou. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Para que Deus possa organizar a nossa vida financeira, nós temos que colocar ela dentro do reino de Deus. E quando colocamos ela dentro do reino de Deus, as nossas prioridades mudam. A gente para de gastar com aquilo que é supérfluo, a gente pega aquele valor que vai sobrar, a gente quita as nossas dívidas,
a gente continua pegando o valor que está sobrando, faz investimento, o investimento ele é capitalizado, isso vai gerar uma riqueza extra, além da tua própria riqueza contraída pelo seu trabalho, e essa riqueza do teu trabalho, juntada à riqueza do teu investimento, vai gerar um montante suficiente para que você possa ser um generoso homem de Deus, ser uma generosa mulher de Deus, que usa da tua renda para sustentar a obra de Deus, porque você tem uma vida financeira equacionada conforme os ditames da igreja do reino de Deus. Você está dentro do reino de Deus, nos princípios divinos, e dentro desses princípios você é pobre e necessitado porque você tem a dependência de Deus. Você é pobre e necessitado porque você é um intercessor diante de Deus. Você sabe que o dinheiro que você tem não lhe pertence porque você é um mordomo de Deus. E você sabe enxergar na assistência dos santos uma oportunidade para demonstrar o seu amor para com os santos, que também fazem parte do mesmo corpo que você, o corpo de Cristo. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um está alegre, todos estão alegres. É isso que nós temos para o dia de hoje. Na próxima live, nós temos que responder a pergunta: qual é a chave para darmos oferta? O que tem que mudar na nossa maneira de enxergar para nos tornarmos um ofertante? Já temos falado muitas coisas, já temos dado dicas, já temos demonstrado que quando nós entramos na mentalidade do reino de Deus, a nossa perspectiva financeira muda radicalmente. Quer seja a gente esteja em extrema pobreza, quer a gente tenha posse de alguma coisa. Que o Senhor seja louvado. Foi muito bom ter você aqui conosco, Vanessa, Rita. Que Deus possa continuar nos abençoando e, se Deus nos permitir, amanhã às 20 horas estaremos aqui para responder a pergunta: qual é a chave para ofertar? Que o Senhor nos abençoe.